Olá, galera! Tudo bem com vocês? Professor Rodolfo, professor Edson, estamos aqui mais uma vez para fazer resolução de questões do SSA, beleza? Aquilo que a gente tinha combinado, a gente está nesse bate-papo, eu, Rodolfo, Edson, conversando com vocês sobre o SSA e fazendo algumas resoluções de questões. Vamos para mais um bloco. Lembrando que vocês precisam pegar a prova aqui, ó, na descrição do vídeo. É importante que vocês estejam com esse material, que vocês leiam antecipadamente as questões, porque aqui a gente vai fazer um bate-bola bem rapidinho, ok? A prova que nós estamos respondendo é a prova de ingresso para este ano, de 2020, que foi aplicada em 2019. Sem mais demora, vamos lá? Questão 10 desta prova. No que se refere a alguns recursos lexicais e gramaticais do texto 7, analise as proposições a seguir. Então, gente, quando nós falamos de recursos lexicais e gramaticais, olha aí, o que vem à nossa cabeça? Toda vez que a gente fala em léxico, a gente está falando no conjunto de palavras de uma determinada língua. Então, toda língua vai ter o seu léxico, beleza? Quando nós falamos nesses recursos gramaticais, aí a gente já começa a categorizar essas palavras, ok? Então, é isso que a gente vai analisar nessa questão. Lembrando que a gente está falando do texto 7, que está um pouquinho mais lá em cima na prova. O texto 7 é o poema Retrato de Cecília Meirelles. Professor Rodolfo até declamou esse poema no último bloco de resolução de questões, não é isso, Rodolfo? Então, vamos lá. Lembrando, galera, analise as proposições, as assertivas, as afirmativas a seguir. A gente vai ver aquilo que está errado, aquilo que está certinho. Proposição 1. A repetição do pronome pessoal eu ao longo do texto é um recurso gramatical que contribui para manter a subjetividade e reforçar a reflexão introspectiva que nele se faz. Galera, dá uma lida no poema de Cecília Meirelles. É importante que vocês acompanhem o material aqui na descrição do vídeo, ok? Olha só. Quando a gente fala de recurso gramatical, estamos falando em categorizar essas palavras, esse léxico. Estamos falando de pronome pessoal, um recurso gramatical, ok? E aí, quando a gente fala do eu, minha gente, estamos fazendo, sim, essa reflexão, não é? Então, a gente está trabalhando da subjetividade. Aluno ETE, aluno do primeiro ano, o que mais a gente já conversou sobre subjetividade, uma das características do texto literário. Quando a gente fala de subjetividade, a gente está ligando subjetividade à palavrinha eu. Então, a proposição 1 está o quê? Correta, beleza? Ok? Sigamos. Bom, vamos lá. Então, antes da gente ir para a proposição 2, o que é que a gente tem aí, gente? Na letra A, nós temos um, na letra B, nós temos um, na letra C, nós não temos um. Então, a gente já anula a letra C, a gente já anula a letra D. Então, de cara, tá? Técnica de resolução de questão, ok? De cara, ficamos aí com a letra A letra B e a letra E. Sigamos. Proposição 2. A pergunta retórica com que o texto é finalizado funciona como uma síntese da ideia de perda que se apresenta ao longo do poema. Galera, primeira coisa, pergunta retórica, estamos tratando de quê? Quando a gente faz uma pergunta retórica, é aquela pergunta que a gente já sabe a resposta. Ok, Rodolfo? Ok, Edson? Perfeito. Então, beleza. Vamos lá. Só voltar um pouquinho para o texto, rapidão, tá, gente? Quando a gente chega na pergunta retórica, como é que Cecília Meirelles encerra esse texto? Em que espelho ficou perdida a minha face? Ela já sabe essa resposta, né? A gente está falando aí, como o professor Rodolfo falou,
na última resolução de questões da passagem do tempo. A pergunta é sim uma pergunta retórica e ela finaliza o texto com a ideia de perda que se apresenta ao longo do poema. Certinha, beleza. Então, proposições 1 e 2 corretas. Vamos ver se a gente já anula alguma lá. 1 e 2 estão corretas, a gente já anula a letra B, não é isso? Então, ficamos aí com a letra A e com a letra E. Ok, vamos lá. Proposição 3. A autora emprega adjetivos simples, calmo, triste, magro, locuções adjetivas, sem força e orações adjetivas que nem se mostra para qualificar as partes do corpo, rosto, olhos, lábio, mãos, coração, que descreve no poema. Gente, quais são os recursos que nós estamos analisando nessa questão? Recursos lexicais, recursos gramaticais. Quando eu falo de adjetivo, quando eu falo de locução adjetiva, quando eu falo de orações adjetivas, eu estou falando de recursos gramaticais, ok? E a alternativa também está correta, né? A alternativa está... Oi? Interessante, deixa eu só interromper aqui, só para mostrar como é Tranquilo. interessante a prova do primeiro ano do SSA, porque ainda que haja assim várias proposições, se o aluno for observador, ele consegue fazer, inclusive, por tirar uma alternativa ou outra sem nem ter que responder. Evidentemente que a gente está respondendo aqui a prova toda, então a gente não vai deixar passar uma alternativa, uma questão. A gente vai ler, vai responder e tudo. Uhum. Veja só, se sobraram as letras A e a letra E, e nas duas existe a terceira alternativa, então a terceira, ele tem que olhar e já dizer assim, a terceira já está certo. Então Certa. eu não vou sequer ler essa questão, não é não? Porque daí isso é muito importante para o aluno que é bom de prova, né? Tem aquele aluno que é bom de prova, que ele olha, está o tempo todo ligado, sem dispersão, sabendo o que é que está fazendo, né? Foi só uma interrupção aí para lembrar que... Muito bem-vinda, Rodolfo, muito bem-vinda. É o que eu costumo chamar de estratégia de resolução de questão, né? E a gente precisa, sim, juntar esses recursos, né, para a gente se tornar um aluno bom de prova, né? A gente não entra numa prova de um concurso para fazer isso de maneira aleatória, de maneira desconectada, de maneira desligada, né? E como Rodolfo tem dito muito bem, aluno ETE gabarita a prova, ok? Vamos lá. Então, nós temos aí a alternativa, a proposição 3, certinha. Todas esses recursos gramaticais, né? Eles realmente acontecem desta maneira no poema da Cecília Meirelles. E aí, por fim, vamos analisar a proposição de número 4. O jogo entre o pretérito imperfeito, eu não tinha, e o perfeito, eu não dei, ficou perdida, ajuda o leitor a perceber que no texto o eu lírico, já falamos sobre o lírico aqui, ok? O eu lírico reflete sobre o passado para projetar um futuro feliz. Galera, o poema inteiro ela vem fazendo uma retrospectiva desse passado e esse eu lírico não está feliz. E como é que você tem um passado que não está legal para projetar um futuro feliz? Meio estranho isso, né? Então, a proposição 4 está errada, ok? Então, nós temos aí a alternativa correta, a alternativa A, 1, 2 e 3 são as proposições corretas, beleza? Vamos gabaritar a prova. Edson, é contigo, vai lá. Isso aí, André. Valeu, muito bem. Bom, pessoal, estamos aqui mais uma vez, dando sequência. E temos agora uma questão de literatura, vocês podem acompanhar aí, está na descrição aí. O que que acontece? Nós temos aqui 4 textos para nós analisarmos, tá? Texto 9, texto 10, texto 11 e texto 12. Temos entre eles aqui um soneto de Gregório de Matos, que é conhecido como Boca do Inferno. Vamos entender, então, o enunciado, a questão? Olha só,
só, o barroco destacou-se como estilo artístico-estético e influenciou várias manifestações artísticas como pintura, literatura, música e arquitetura. Agora, olha só, considerando os textos lidos e as características desse estilo de época, analise as afirmativas a seguir e assinale com V as verdadeiras e com F as falsas. É bem didático, como eu costumo dizer. Bom, você vai considerar os textos que vocês já viram e as características. Nós sabemos que no barroco ele é um estilo que há muita dualidade, essa tensão que o homem dessa época, né, entre a vida terrena, o céu, né, o espírito, a carne, essa dualidade é uma das características. Também a complexidade é uma das características, né, a efemeridade, né, essa brevidade da vida também é uma característica desse estilo barroco, ok? Ele aconteceu justamente na Contra-Reforma, foi uma iniciativa da igreja que havia perdido também os fiéis, tem um contexto histórico também, você pode se aprofundar. Nesse período também há influência aí do Renascimento, então o homem ele fica com essas duas influências, esses dois valores do Renascimento, o valor pagão com o valor sacro, o valor religioso, o valor da igreja. Então ele pensa de um lado ou de outro, o que é que eu faço? Eu fico para lá, para cá, indeciso. Por isso essa dualidade, ok? Essas são algumas características. Então vamos analisar aqui essas alternativas que nós temos aqui. A primeira é o seguinte, olha, os textos 9 e 10 mantêm relações intertextuais. O que é isso? A relação intertextual, a relação de um texto com outro, quando ele toma como base um outro texto e recria ou cria um novo texto, ok? Acontece isso, pessoal, nos textos 9 e 10, vocês percebem que há duas pinturas aí, o 9 e 10, uma de Caravaggio, né, Michelangelo, mais conhecido como Caravaggio, e a outra é de Peter Paul Rubens, que é um apaixonado por Caravaggio, né? Então, assim, a primeira é a Descida da Cruz, e aí nós temos aqui a outra também, e vocês percebem que há realmente uma relação entre essas duas imagens. Então, até aqui tudo bem, tudo tranquilo, tudo certo. Nas pinturas destacadas, o barroco manifesta-se a partir das seguintes características: temática religiosa, riqueza nos detalhes, jogo de luzes e sombras, expressões dramáticas das personagens retratadas. É isso aí mesmo, são essas características, esse jogo aí do branco, do claro com o escuro, essa riqueza de detalhes, a religiosidade presente. É exatamente isso. Então, está na cara aqui que essa aí é verdadeira, ok? A gente pode colocar um Vzão aí que é verdadeiro, tá? Com isso, o que acontece? Nós já eliminamos uma das alternativas, que é a alternativa B, tá? Eliminado. Fica, então, a A, a C, a D e a E. Vamos lá? O segundo diz o seguinte: o texto 11 é representativo da poesia religiosa de Gregório de Matos. A produção poética de O Boca do Inferno contempla apenas a poesia religiosa. Influenciado pela Contra-Reforma, o barroco produziu uma arte marcada pela oposição aos valores sacros, o que fica evidente no texto 11. Primeiro, pessoal, presta atenção nas palavrinhas, tá? Pode ser aí uma pegadinha, algo para você tropeçar e perder aí a análise mais crítica, né? Essa palavra apenas aqui, ó, a produção poética de Boca do Inferno contempla apenas a poesia religiosa. Se eu não me engano, o André já falou isso aqui em algum dos vídeos, né? Então, fica atento a isso. Apenas, não. Ele tinha uma diversidade temática, ok? Além da questão religiosa, também ele tinha poesia satírica, e não à toa que ele recebeu esse apelido aí, Boca do Inferno. Quando ele tinha que falar, ele falava mesmo, tá? E lírico amorosa também, a mulher ora espiritualizada, né? Ora sensual. Então, não é apenas religiosa, ok? Já não está correto isso aqui. Outra coisa aqui também, ó. Influenciado pela Contra-Reforma, o barroco produziu uma arte marcada pela oposição aos valores sacros, o que fica evidente no texto 11. Não podemos dizer que isso é evidenciado no texto 11, né? Não há oposição aqui aos valores sacros. Está na cara também que não é nada disso aqui. Então, essa é falsa, ok? Daí, o que acontece? Já podemos eliminar mais alguns?
Sim, né? Eliminamos qual aqui? Eliminamos aí a alternativa D e a alternativa E, ficando apenas duas alternativas, a alternativa A e a alternativa C. O que vai diferir é esse próximo agora, ó. Vamos ver agora, né? Tendo em vista as influências estéticas na contemporaneidade, o barroco se destaca em releituras, como ocorre no texto 12, o qual evidencia conexão intertextual com a pintura barroca. A arte barroca apresenta características dramáticas e expressivas. Pessoal, a intertextualidade aqui, de fato, há. Isso aqui remete também a um outro trabalho, né? A cabeça de Medusa, e que realmente expressa essas características aí, né? Bem interessante aqui, ó. Hoje acordei barroco, e na sequência das características, exagerado, um exagero, né? Dramático e cheio de contrastes emocionais, ok? Se você conhece um pouquinho aí das obras, né? Desses principais artistas aí, como o que nós vimos aqui, que é o Caravaggio, né? Você vai realmente fixar na sua mente as características dessa escola literária. Então, há uma intertextualidade aqui, de fato, ok? E aqui é o seguinte, ó, ele acrescenta as características dramáticas e expressivas. É isso mesmo, está escrito lá nessa nova criação aí, então tá certinho essa aí, verdadeiro, um Vzão. E olha só, que bom! É uma questão que você não demora muito, porque agora, se você quisesse aí, nem precisaria mais perder tempo, tá bom? Porque já elimina aí a alternativa A, não é isso? Ficando a alternativa C. Mas vamos ver aqui. Embora todos os textos sejam exemplos da estética barroca, percebem-se diferenças entre eles. O rebuscamento artístico, tão comumente almejado pelos artistas barrocos, só fica evidente nos textos 9, 10 e 12, já que no texto 11, por tratar-se de um soneto, não há complexidade na linguagem. Olha só, aqui a gente já sabia, é falso. Há uma característica, eu falei no início aqui do barroco, é a complexidade, principalmente na poesia, há um rebuscamento aí, há um jogo de palavras, ok? Então, isso aqui já denota que está errada essa informação, tá bom? Então, é falso aqui, só confirmando, então ficou assim, verdadeiro, falso, alternativa certa, a letra C. Vamos lá, Rodolfo, com você agora. Beleza, e aí eu fiquei com a última questão da prova e eu já quero dizer a você que está acompanhando aqui que não deixe de acompanhar os próximos vídeos, tá certo? A gente vai colocar provas do segundo ano, do terceiro ano, mas também continuaremos fazendo postagens relativas ao primeiro ano, porque o nosso compromisso é fazer com que você consiga a sua aprovação, com que você consiga uma boa nota e vá acumulando essa pontuação para quando chegar lá no terceiro você, ó, só gabaritar a prova, tá certo? Gabaritar e garantir a tua vaga na faculdade, no curso que você quer. E aí, vocês sabem que a prova de língua portuguesa é uma prova de gramática, interpretação de texto, mas também uma prova de literatura. E por ser de literatura, nós precisamos lembrar que o assunto principal do primeiro ano vai de quinhentismo até o arcadismo. Às vezes é até possível que a gente corra alguma coisa mais de romantismo, mas o romantismo mesmo é do segundo ano, tá certo? E aí eu quero chamar a atenção de vocês para esta questão 12, que está falando especificamente do arcadismo. Tá? Do arcadismo. Gente, a palavra de ordem do arcadismo é equilíbrio. Por que equilíbrio? E aí é importante falar um pouco a respeito disso. Vou pedir licença aqui aos colegas, inclusive, para falar um pouquinho mais aqui. A gente tinha combinado só fazer queima de questão, mas é importante deixar algumas informações também mais claras aqui. É o seguinte, o que é esse equilíbrio exatamente? Porque às vezes as pessoas olham para qualquer palavra que expresse algo da natureza e marca logo lá a alternativa como arcadismo. Gente, tem que ter muito cuidado com isso, porque quando nós falamos de temáticas, é importante perceber que todas as temáticas estão presentes em todas as escolas literárias, só que elas estão presentes
a partir de perspectivas diferentes. Se você pegar, por exemplo, a temática da natureza e for olhar para o quientismo, que não é escola literária, mas é um movimento de circulação de literatura informativa, mas a natureza aparece lá também, aparece como um objeto que está sendo, que vai se descrever para informar ao rei Dom Manuel como é que são essas novas terras, entendeu? Mas já quando a gente vai para o arcadismo, essa natureza é o local de deleite, é o local de equilíbrio, é o local de tranquilidade, de paz, que é habitada por seres mitológicos, é habitada por pastores, suas musas e tudo mais, tá certo? Então, é importante a gente perceber que o arcadismo ele leva em consideração essa idealização. E idealizar a natureza no arcadismo é um componente fundamental dele, é uma característica fundamental, que é o bucolismo, tá? E aí eu peço que você agora olhe para a 12ª questão, última questão da prova, e o que eu vou mostrar aqui para vocês é exatamente aquilo que eu falei quando a Andréa estava respondendo a questão dela. Se você for bem atento aqui, rapidamente você mata a questão, não precisa nem ler o restante, e aí é isso que a gente vai fazer, porque o nosso tempo já está correndo. Considerando os textos 13, 14, 15 e 16 e as características do arcadismo brasileiro, analise as afirmativas a seguir. Então vamos lá. Primeira afirmativa. O arcadismo é caracterizado pelo bucolismo. Não foi isso que eu falei agora há pouco? Uma das características marcantes do arcadismo é o bucolismo, com poesia pastoral. Lembra que eu falei que os pastores habitam essa natureza, que seria a Arcádia, que é um país mitológico governado pelo deus Pan. O deus Pan é aquele que Apolo, quando brigou com ele lá na competição, botou a orelha de burro na testa dele e tal. Então, com poesia pastoral que descreve as belezas da vida campestre e da natureza. É verdade. Na literatura árcade, identifica-se o cenário natural como espaço ideal para encontros amorosos. Só que, quando se fala aqui nesses encontros amorosos, só aproveitando a deixa, é importante lembrar que esse amor não é um amor fervente e desesperado, tá certo? Não é um amor reprimido, como aparece muitas vezes no barroco. Não é um amor exagerado e idealizado que aparece no romantismo. É o amor sereno. Ele, por exemplo, lá no texto, Marília de Disseu, quando Disseu está com Marília conversando, ele chama Marília, a mulher amada, chama Marília, vamos sentar aqui nessas pedras, nesses rochedos, para admirar a água desse riacho passar. Olha, eles dois estão lá, namorando, e ele diz, olha, eu vou tirar um cochilo aqui, ele usa a palavra cesta, vou tirar uma cesta aqui, descansar ao lado da mulher amada. Então é um amor muito mais brando, muito mais calmo, muito mais tranquilo, tá certo? O texto 13 mantém diálogo com a visão bucólica dos árcades por meio da representação do locus amenus. É verdade, esse locus amenus é o lugar tranquilo, é o lugar ameno, é a fuga, ele saiu da cidade e foi para um lugar mais tranquilo, tá certo? É o locus amenus. Ou a gente poderia também isso daí é decorrente de outra característica, que é esse fugere urbem, é a saída da cidade para o campo, tá certo? Então, alternativa 1, verdadeira. Vamos para 2? O texto 16 revela uma perspectiva diferente da natureza apresentada no texto 13. A visão bucólica da natureza não é priorizada no poema de Tomás Antônio Gonzaga, pois o foco principal é destacar a imagem de Marília e sua relação afetiva com o pastor, sem conexões com o locus amenus. Gente, vamos olhar lá esse texto 16. Olha o que o 16 diz. Num sítio ameno, acabou, matou a questão. Como é que a gente não vai ter conexão com isso? Como é que a gente não vai ter conexão com o locus ameno? Num sítio, o sítio é o local, tá? É o espaço, é o canto. Por exemplo, quando a gente utiliza a expressão para falar, visita esse site. Se você quiser verter essa palavra para o português, visita esse sítio, certo? Então, sítio é o quê? Sítio é o espaço, é o local. E que sítio é esse? Que local é esse? É o local ameno. Então, essa alternativa já estaria incorreta. Se a 2 está incorreta, você olha para a alternativa A, tem letra, tem o 2. Na alternativa B, tem o 2. Na alternativa C, tem 2. Na letra D, tem 2. A gente não disse que ela é incorreta? Então só sobra a letra E e você não precisa nem ler o restante da questão. E eu aproveito aqui para desejar para vocês uma boa sorte. Pega a prova anterior. A gente respondeu a prova 2020. A próxima vai ser a prova 2019. A gente está indo de trás para frente. Já deixo aqui para vocês. Grande beijo, grande abraço e muita sorte aí nos estudos. Professores? Meus amores, queridos estudantes, como a gente está dizendo aqui,
Vamos estudar, galera. Vamos estudar, beleza? E é com esse desejo, com esse estímulo, com esse incentivo que a gente diz até já para vocês e se liguem nos nossos próximos vídeos, nas nossas próximas resoluções de questão, beleza? É isso aí, galera. Estamos aqui e já desejosos do nosso próximo encontro, tá bom? Estuda e vamos lá. Valeu, gente!